Bom dia a todos, esse é o nosso culto de Páscoa, com muita alegria. Nós queremos mostrar e modificar o ambiente aqui da igreja, mostrando que o preto e o roxo, que fazia parte das vestes litúrgicas, agora dão lugar ao branco da liberdade, ao branco da salvação, da vitória do Cristo ressuscitado. Portanto, com este branco é que nós iniciamos o nosso culto de Páscoa. Desde já, feliz Páscoa a todos vocês. Nós invocamos a presença de Deus o Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo. Amém. Nós queremos iniciar esse momento, nós queremos cantar Cristo Senhor, eis ressuscitou. Cristo Senhor, eis ressuscitou, já sobre a tumba o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor. Não mais tememos morte nem dor, glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus, culpa abolida, aleluia. Cristo da vida, aleluia. Morte cruel, sem culpa sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus, culpa abolida, aleluia. Cristo da vida, aleluia. Ressuscitou em glória ao Senhor, demos-lhe todos honra e louvor. Culpa e temor vencidos estão, Cristo nos traz real salvação. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus, culpa abolida, aleluia. Cristo da vida, aleluia. Com alegria Cristo servir, sempre confiantes a Ele seguir, e a todo aquele que nele crer, em sua glória eu quero receber. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte, pecados os seus, culpa abolida, aleluia. Cristo da vida, aleluia. Nosso momento de culto, nós vamos nos dirigir a Deus e nós queremos confessar a Ele todos os nossos pecados. Querido Deus, Pai de bondade e misericórdia, alegremo-nos imensamente em poder estar na Tua presença, cada um no seu lar, e com humildade confessarmos que infelizmente cometemos graves pecados de muitas maneiras, pelas nossas palavras, pensamentos, ações e omissões. Nossos pecados nos entristecem muito, mas entristecem muito mais a Ti, Senhor. E sabemos que por causa deles somos merecedores do Teu castigo aqui e na eternidade. Estamos verdadeiramente arrependidos e confiamos na Tua graça revelada em Jesus
Ele veio ao mundo para transformar nosso coração sujo pelo pecado num coração limpo, mais branco que a neve. Ele veio para transformar a tristeza produzida pelo nosso pecado na alegria produzida pelo seu perdão. Perdoa-nos, querido Pai, e ajuda-nos com o teu Espírito Santo, a fim de que lutemos contra o pecado e vivamos uma nova vida. Que a celebração da vitória de teu Filho Jesus Cristo sobre a morte e todos os nossos inimigos infernais seja a nossa motivação para uma vida dedicada a Ti, em louvor, honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Se esta foi realmente a tua sincera confissão e se crês em Jesus como teu Salvador, podes ter a certeza de que Deus perdoa os pecados e te dá forças para viveres uma vida que seja do seu agrado. Assim sendo, eu anuncio o perdão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois de ouvirmos o perdão conquistado pura e exclusivamente por Jesus Cristo, vamos ver o Evangelho de hoje, Marcos no capítulo 16, versos 1 até 8, Marcos 16, 1 até 8, lá diz assim: depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado do lado direito. Elas ficaram muito assustadas. Mas ele disse: não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Páscoa. Chegou a Páscoa. Que alegria! Nós cantamos aleluias. Agora, o que significa a Páscoa? Páscoa significa libertação. Na primeira Páscoa, Deus liberta o seu povo da escravidão do Egito. Na segunda Páscoa, Jesus Cristo nos liberta do nosso pecado. Ele carregou na cruz os nossos pecados para sempre. Ele nos perdoou na cruz todos os pecados, os que eu cometi até hoje, os que eu cometerei amanhã e no ano que vem e ali por diante. A nossa fé só tem razão de ser por Jesus ter morrido na cruz e ressuscitado no terceiro dia. Mas voltamos ao nosso texto, o versículo 1. O versículo 1 nos diz que depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. É bem estranha essa atitude das mulheres, irem embalsamar o corpo de Jesus depois de estar no túmulo. Poderia ser por causa do sábado, obviamente, que começava às 6 da tarde na sexta-feira. Não deu tempo. Então, a sábado era o dia de descanso. Eles se retiraram na sexta tardinha para comprar e preparar aromas e bálsamos
No sábado, então, eles descansaram segundo o mandamento. Provavelmente seria isso. Agora é importante dizer que as mulheres foram embalsamar o corpo de Jesus e não mumificar. Na mumificação são retiradas todas as entranhas e elas são colocadas numa resina por um tempo para serem curadas. E os judeus não tinham esse costume. Os judeus passavam um bálsamo como um creme em todo o corpo, que tinha o fim de preparar a pessoa para um sepultamento digno. Aí a gente pensa naquela mulher que ungiu Jesus com perfume. E Jesus disse o seguinte, que ela havia feito aquilo para o seu sepultamento. Jesus sabia que não iria dar tempo, porque ele iria ressuscitar. Então o verso 2 diz que as mulheres saíram bem cedo no primeiro dia da semana para o túmulo onde Jesus estava enterrado, e a preocupação delas era quem vai retirar a grande pedra. Ela era colocada na frente, na entrada do túmulo, e precisavam de vários homens para retirarem a pedra. Mas ao chegarem lá, a pedra já estava revolvida. Quem retirou a pedra? A resposta está no Evangelho de Mateus. Os evangelistas, todos eles complementam este momento. E Mateus capítulo 28 diz que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Elas ficaram espantadas ao verem o anjo, por isso não tem como exagerar na ressurreição de Jesus. Se ela não aconteceu com Jesus, nós cremos para nada. Aqui não fala como aconteceu a ressurreição de Jesus, mas ela aconteceu. E esse jovem de branco, que era um anjo, ele estava na entrada da tumba e ele então diz algo extremamente importante e que nem a biologia, nem a psicologia, nem qualquer raciocínio humano pode compreender. Alguém que estava morto reviveu. Agora, alguns acharam que as mulheres estavam no túmulo errado. Então, o Evangelho de Mateus diz que os próprios discípulos foram lá para ver se não havia um engano, mas não. O Evangelho de Mateus nos diz que os soldados romanos foram subornados, recebendo dinheiro para dizer que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Estavam muito apavorados, pois seriam mortos caso eles não mentissem. Na verdade, o governo romano não queria que Jesus ressuscitasse. E eles pensavam que os discípulos, os seguidores, iriam roubar o corpo para então dizer que Jesus havia ressuscitado. Mas não foi preciso roubar o corpo, porque Jesus realmente ressuscitou. Então, se alguns dizem que as mulheres erraram no túmulo, Marcos faz questão de dizer que as mulheres viram onde Jesus foi sepultado. Ora, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, observavam onde ele foi posto. Bom, elas foram testemunhas do momento da morte desde o seu sepultamento. E o que elas viram naquele local? Elas viram panos. João, no capítulo 20, verso 5, diz que elas viram lençóis de linho, e aqui cai por terra o santo sudário, que é um pano só. Conforme nós temos aqui na palavra de Deus, nós temos lençóis de linho e nós temos também um lenço que cobria a face de Jesus, o pano que cobria a sua cabeça. E o Evangelho de João diz que aquele pano que cobria a sua cabeça estava enrolado, ou seja, dobrado, ele estava colocado ali ao lado dos lençóis. Então Jesus dobrou cuidadosamente o pano, o lenço que cobria a sua face. E eu sei que durante a semana muitas pessoas receberam pequenos devocionais
que diziam que o fato de Jesus dobrar este lenço vinha de um costume muito antigo, onde o servo preparava a mesa e então ele se retirava. O seu mestre almoçava, jantava, fazia sua refeição, e se ele tivesse que sair por algum motivo e o servo fosse à mesa e visse o pano dobrado, significava que ele ainda iria voltar e a mesa não deveria ser retirada. Mas se o pano estivesse usado e jogado num canto qualquer da mesa, amassado, significava que ele poderia tirar a mesa. Então, no caso de Jesus, ele deixou dobrado, querendo dizer: eu voltarei, ou eu voltei. Correm devocionais desse tipo pela internet, mas me parece que isso carece de uma fonte, carece de uma legitimidade, de que se esse era realmente o costume da época. O que eu acho mais provável é que Jesus, tendo convivido 3 anos e meio junto com os discípulos conheciam todos os costumes de Jesus e talvez soubesse a maneira dele dobrar o seu lenço na hora de almoçar. Talvez fosse um jeito único. E no momento que os discípulos entram lá e veem aquele lenço dobrado de um jeito que só Jesus sabia fazer, eles pensaram: nós vimos ele ser colocado morto aqui dentro, mas ele não está morto, ele está vivo. Ele até dobrou o seu lenço do jeito que nós conhecemos. É ele está vivo. Então Jesus, sem dúvida, estava vivo. Jesus voltou para a vida para nos dar a certeza e a tranquilidade. Então, no entanto, quando eles tiraram Jesus da cruz, eles encravaram uma lança e saiu água, e sangue, diz João no capítulo 19, versículo 35. Então, assim, relatando que ele de fato havia morrido. E nós também confessamos: o qual foi morto e sepultado. Padeceu sob Pôncio Pilatos, desceu ao inferno, ele ressuscitou dos mortos. Então, no judaísmo, as mulheres, elas não podiam testemunhar, não havia uma voz para as mulheres naquele tempo. Pedro foi lá no túmulo e mesmo assim ele não creu. Então, vemos que o testemunho das mulheres é um testemunho que vale para os dias de hoje. Jesus ressuscitou, ele levantou, ele voltou à vida, e essa ressurreição já mostra que nós também ressuscitaremos e participaremos no último dia. Em Jesus, crendo nele, nós temos a realidade da vida eterna, já hoje, aqui e agora. E o jovem de branco, o anjo, que na realidade não era somente um jovem, mas era um anjo, ele pede às mulheres para falar aos outros que Jesus ressuscitou. E por um tempo elas não falaram, talvez meia hora, pois nós sabemos que elas foram falar através dos outros evangelhos, onde diz que logo saíram para contar aos outros que Jesus ressuscitou. Qual é mesmo o significado da Páscoa para nós? Somente chocolates? Somente presente? Somente comer peixe? A cruz, ela é escândalo, ela é morte, ela é tortura, mas ela não segurou Jesus no túmulo. Ele ressuscitou verdadeiramente, e esse é o testemunho bíblico. Creia nisso, viva nisso. Jesus ressuscitou. Esta é uma mensagem de esperança e de vida verdadeira. Amém. Nós queremos orar. Ó Pai eterno, neste dia em que lembramos a ressurreição de Teu Filho Jesus Cristo, nós Te louvamos porque pela obra redentora dele nos resgataste da maldição do pecado e nos deste a certeza de que um dia estaremos com Ele na vida eterna. Ó Senhor Jesus Cristo,
Obrigado porque com o teu castigo pagaste pelos nossos pecados. Que a bandeira da tua vitória se torne conhecida em todo o mundo, para que todos conheçam a esperança da ressurreição. Que nesse dia o mundo possa ouvir e receber a mensagem do Cristo vivo. Que esta mensagem liberte aqueles que estão nas ilusões, aos que não professam a fé no Salvador Jesus, que tenham a oportunidade de conhecer a esperança da ressurreição. Ó Deus, Espírito Santo, fortalece a nossa fé no Salvador Jesus e enche o nosso coração com a paz e a alegria da ressurreição. E firmados na certeza da ressurreição de Jesus, tira de nós o medo da morte e todos os medos que nos impedem de viver a fé em Ti. Querido Deus, nesse tempo em que estamos inquietos e angustiados por causa da pandemia, olha para nós com bondade e livra-nos de sofrer por esta doença. Ampara e cura aqueles que foram atingidos por ela, aos que estão nos hospitais, que recebam alívio para suas dores e doenças. Consola os que choram a perda de seus entes queridos, não somente pelo Covid, mas todos aqueles que partiram. E nós lembramos nesse dia a passagem do Sr. Rudy Gartner. Ele nos deixou no dia 2 e foi então sepultado no dia 3. Consola e conforta os familiares, esposa, filhos, genros, noras e netas. Que o teu bondoso olhar esteja sobre todos eles, especialmente sobre os que estão também em situação de risco, sobre aqueles que perderam seu emprego e aqueles que não têm de onde tirar o seu sustento. Mostra-lhes teu infinito amor e dê a nós um coração generoso para ajudar a quem precisa. Oramos em nome de nosso Senhor ressuscitado. Ouve-nos, ó Deus, em nome e por amor de Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nós cantamos nesse momento: já rolou, já rolou, já rolou. Já rolou, já rolou, já rolou, do sepulcro a grande pedra já rolou. Já rolou, já rolou, já rolou, do sepulcro a grande pedra já rolou. Meu Senhor ressurgiu, para o céu ele subiu. Já rolou, já rolou, já rolou, do sepulcro a grande pedra já rolou. Na alegria de que a pedra foi removida, Jesus está ressuscitado e nós estamos livres. Nós terminamos esse culto dizendo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.